Olá, minha gente, estamos começando mais uma entrevista marcada aqui pela sua TV Lírio Verde. Agradeço a você desde já a audiência. Já gravamos tantos programas com várias figuras, personalidades, políticos, gente da área de educação, saúde, esporte e lazer aqui no entrevista marcada da TV Lírio Verde. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre este senhor, Adalberto Cavalcante de Melo. Zil é esperancense, tem 58 anos, já trabalhou com circo, já foi ator, enfim, é uma figura aqui bastante conhecida no município de Esperança. Então, seu Zil, como é bastante conhecido, eu agradeço a presença do senhor aqui. Vamos conhecer mais um pouco sobre o seu trabalho, sobre sua vida aqui em Esperança, também, digamos, pelo mundo, já que quem trabalha com circo viaja o mundo. Eu já agradeço desde já por ter sido convidado para esta entrevista marcada do Lírio Verde, que vem fazendo sucesso em Esperança justamente com as entrevistas. A minha vida o tempo todo foi assim. Eu vivi artisticamente o tempo todo. Eu trabalhei com artesanato, eu fiz teatro. Quando criança ainda, eu montei a primeira escola de samba mirim do Brasil, acredito, porque não tinha outra. Depois de nós, eu já ouvi falar em outras, mas antes disso, só dava a escola daqui. E minha vida foi o tempo todo artisticamente. Eu gosto de viver andando pelo mundo, desbravando novas aventuras pelo mundo. E tem muitas coisas, muitas histórias que eu já passei, que gosto de contar quando me perguntam por ela. O senhor disse que já trabalhou como ator. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência, como é que o senhor trabalhou? Foi aqui, fora? O que é que o senhor fazia? Veja, teve uma época aqui que eu conheci um colega conterrâneo daqui de Esperança. Ele hoje não mora aqui, ainda tem família aqui. O nome dele era Felipe, e o apelido era Felipe Guerra. Esse rapaz, ele fazia teatro, como também artesanato. E através dele eu comecei. Tinha aqui no salão paroquial, ali antigamente, no tempo do Monsenhor Palmeira, aqui em Esperança, ele apoiou um grupo que nós montamos. Eu, o Carme Galdino, o Felipe e outras pessoas aqui, montamos um grupo de jovens, pertencia à paróquia de Esperança. Nossas reuniões e sede era ali no salão paroquial. Antigamente a gente apresentava peças teatrais, esquetes cômicos, apresentamos lá, peças de cangaço, peças teatral grega e outras ações que nós fizemos em prol da arte e da cultura. E nessa época, com esse grupo jovem, nós criamos esse grupo teatral. Nesse grupo teatral participava o Doutor Ildemar, fazia parte do nosso grupo. Dona Albanete, esposa de Aldalés, fazia parte do nosso grupo teatral. O Felipe, eu, o professor Cleonildes, Emanuel Alves e outros mais, que no momento, se for dar essa lista toda, nós vamos longe. Então, com esse pessoal nós começamos a fazer o teatro aqui em Esperança. Havia dois grupos, o nosso grupo teatral e tinha um outro grupo aqui mais especializado, até montar aqui a peça Vida e Morte Severina. Era o grupo dos universitários, tinha o finado Jacinto, fazia parte, Adé fazia parte, Manelzinho da eletrônica, Manelzinho Freire, também fazia parte desse grupo teatral. Na época, me lembro muito bem, o prefeito aqui era Odaildo, e ele nos deu até aquele prédio que hoje serve a Emater, já foi sede nossa, já foi escritório do grupo Chafimac, Teatral Chafimac, como também era a área onde nós ensaiávamos e montávamos nossas peças. Seu Zil, nós temos uma pergunta de um telespectador, então vamos agora ver o que é que as pessoas de Esperança querem saber sobre o senhor, sobre seu Zil. Meu amigo Zil, eu gostaria que você contasse um daqueles causos que só você sabe contar. Não foi tão engraçada, nem foi uma tragédia.
Essa época nós estávamos com circo em Bahia Formosa, Rio Grande do Norte, na beira da praia. E nesse dia estávamos apresentando o cantor Bartô Galeno, cantor brega, e lá fazia muito sucesso. Nós colocamos ele nessa noite no espetáculo, e fazer a segunda parte do espetáculo, e na hora H eu sempre ficava rodeando o circo para ver como estava a segurança, o trabalho dos meus funcionários. Eu notei que numa ocasião havia um rastro, como que alguém deitava e passava por debaixo do arame e saía, ficava o rastro na areia. E eu indaguei o meu funcionário que ele não estava prestando atenção, pois aqueles rastros ali eram dos garotos, crianças e até adultos que estavam... Um levantava o arame com o pé e o outro se jogava por debaixo. Aí ficava em pé, fingia que estava ali fazendo alguma necessidade fisiológica e aí eles passavam, achavam que o pessoal estava dentro do circo. Eu, desconfiado daquilo, entrei para dentro da lona, fiquei entre uma lona e a outra, do pano de roda, que é a lona parede do circo. Fiquei de costa para a bancada, o circo lotado. E eu só vi foi aquele ruído passando nas minhas costas, um vento muito forte, um ruído muito rápido. Quando eu levantei o pano de roda que eu olhei para trás, minha bancada tinha caído todinha, parecia um dominó. Passou raspando nas minhas costas. Na hora eu fiquei apavorado, mas depois que passou a situação que ninguém se machucou, e isso foi motivo de muitas risadas com o pessoal do circo e até com quem estava assistindo. A lona foi abaixo também? A lona não, só a bancada. O povo ficou tudo e terminou assistindo todo mundo em pé, em cima da bancada que já estava arriada no chão. Seu Zil, tem uma outra história engraçada que é o senhor se vestiu por um bom tempo de Zorro. Esse personagem que o senhor usou aqui em Esperança, o senhor saía nas ruas durante a noite, qual a intenção de usar o personagem Zorro? Na época, Josinho, o artista, possamos dizer assim, o herói, que a criançada mais se ligava nele, mais assim se identificava, gostava de imitar, era justamente o Zorro. Dom Diego de Las Vegas, aqui em Esperança, era muito popular. E pensando nisso, eu resolvi, já que antigamente não tinha tantos locais para as crianças ir. Então, à noite, em Esperança, como era muito tranquila a cidade de Esperança, as noites de Esperança era como um parque de diversão ao escuro. A iluminação era pouca e nós já aproveitávamos isso para brincar de lima-onça, para brincar de pega, para brincar de barra-bandeira. E a gente já estava tão saturado de tantas estas brincadeiras que eu tive uma ideia de fazer uma fantasia de Zorro. Eu era um garoto na época, um adolescente, e aí eu tinha que mudar minhas características. Aí eu pintava o bigode de carvão, fazia costeleta de carvão, cavanhaque. E minha mãe fabricou minha fantasia. Eu fui arrumando o tecido, um chapéu, a máscara. O mais difícil foi conseguir uma bota que pudesse imitar uma bota preta, que eu pudesse. E com essa fantasia, eu me sentia assim muito forte durante as noites de Esperança, que eu conseguia me esconder no escuro, nas noites escuras de Esperança, e os meninos não conseguiam me achar. Então, o objetivo disso era fazer com que eles corressem atrás de mim, e eu passava como a gente dizia na época, um pitu neles, eles desbocavam, vinham embora e ficavam procurando. Chegaram até dizer que este Zorro lia a oração de São Ciprião para poder desaparecer assim, de repente. O telespectador sabia que seu Zil, juntamente com um amigo, até já tentaram voar? Daqui a pouco da entrevista marcada. Seu Zil, e essa história que o senhor tentou juntamente com um amigo voar, tentaram fazer uma espécie de asa delta, aqui aproveitando o declive, uma área aqui da região de Esperança, bem próxima aqui ao Britador, isso é verdade, seu Zil? Essa história é verdadeira, mas começou bem antes do Britador, porque nós antigamente montávamos um paraquedas com panos de sombrinha. Botava uns cordões de rede e tal, e a gente pegava os gatos da cidade
ia lá para o Campo do América. Sempre teve aquela chapada lá em cima dos vestiários. Nós subíamos, amarrava o gato pela cintura, enrolava no paraquedas e lançava no ar. E aquele paraquedas abria, ia caindo, ia descendo. Antes de cair lá dentro do Campo do América, a gente já tinha descido pela escada e já pegava o gato lá que já estava tentando correr, o paraquedas se abria e ele não conseguia correr. Mas essa brincadeira só dava 3 vezes com cada gato. Ele arranhava nós todos, eu, Ademir, meu irmão, os meninos que participavam. A gente ficava todo arranhado. Aí tivemos uma... Não morria. Os gatos caíam bem macio, tão macio que quando eles tentavam correr, o paraquedas se abria novamente e ele não conseguia correr. E a gente foi mudando, né? Daí a ideia, a gente brincava muito, já não estava mais... não tinha aquele impacto entre a gente e resolvemos fazer um paraquedas de verdade. Minha mãe costurou, naquele tempo tinha sacos de açúcar. Antigamente não tinha saco de nalha, era de açúcar. Então nós pegamos vários sacos, minha mãe fez, nós mentindo para ela, dizendo que estava fazendo um cirquinho, enquanto ela estava costurando, era mesmo o pano do paraquedas. Fizemos um paraquedas, tentamos fazer um salto lá no muro lá de casa, era lajeiro, botamos a nossa cobaia, Gildo, o bebinho que anda pela cidade cantando, que é pintor. Nas horas que ele não está pintando, ele é bêbado, na hora que não é bêbado, ele é pintor. E nós colocávamos eles de cobaia. Ele era fácil a gente ludibriar ele, dizendo que ele não era mais o garoto de antigamente, aquele que a gente conhecia, cheio de coragem, pronto. Aí já era o bastante para reativar a coragem dele. E ele pulou nesse paraquedas, não deu certo, o paraquedas abriu um pouquinho, depois ele desceu, caiu no chão, se machucou no lajeiro. E a gente foi assim amadurecendo as ideias, resolvemos que nós tínhamos que fazer uma pipa. Nós soltávamos nossas pipas, mas também não tinha muito. E a gente já ouvia falar lá para os exteriores, nos rádios, que tinha umas Asa Delta, umas pipas gigantes, que o povo... rapaz, vamos fazer uma, vamos. Eu e meu irmão Ademir, que era também um dos monitores das obras que a gente fazia, ele que fazia parte, e nós resolvemos fazer uma Asa Delta. E pegamos bambus, grandes pés de bambu aqui tinha por aqui por perto, a gente cortou, fez tudo no encaixe, minha mãe fez o pano novamente sem saber nem o que estava fazendo, e a gente resolveu fazer esse salto aqui no Britador, em frente à Serra do Urubu. É um vale muito profundo e quando o Britador saiu daqui, ficou várias plataformas de cimento, que era onde ficavam as pipas, que despejavam o piche dentro dos caminhões, e ficou bem de frente para a Serra do Urubu, e nós achamos que ali era o ponto ideal. Era uma chapada de cimento muito alta, uma parede, lá em cima a plataforma, e nós botamos Gildo lá em cima, já preparado para saltar. Ele chegou ainda a indagar para mim que e se isso não der certo, se não voar, e se eu cair? Eu peguei uma folha seca, botei um palitinho da natureza, tirei um galinho, enfiei na folha e joguei e mostrei para ele como era que ele ia se portar naquele negócio tão grande, naquela Asa Delta. Você vai cair igual essa folha. Aí a folha... E ele terminou reativando novamente, comeu a corda e vamos lá. A gente armou ele todinho na Asa Delta. Quando ele correu, que pulou, a Asa Delta pairou no ar e ele deu um sorriso com muita vontade, muita emoção para o lado da gente, mas só deu tempo o sorriso mesmo. A Asa Delta empinou e ele bateu de costa na parede, descendo sem fala, escorregando na parede, até cair no chão. Aí a gente correu, desci de um lado, meu irmão desceu do outro para a gente socorrer ele. Quando chegamos lá, ele já estava desmontando a Asa Delta e veio de lá da Serra do Urubu até a casa da gente, atrás de meu irmão, com esse pau na mão e eu com a lona atrás, morrendo de rir, porque eu não aguentava mais. É a história da Asa Delta. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Hoje estamos conversando com o seu Zio Esperancense, falando sobre histórias
interessante, algumas invenções dele, do irmão e de outras pessoas, né? Até uma asa delta já conseguiram inventar. Seu Zil, vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Zil, por que as pessoas não se interessam ainda pelo mundo do circo? Joselildo, o desinteresse das populações das cidades pelo circo, eu acho que deve-se mais ao progresso, que veio rápido demais, muitas coisas andaram acontecendo. Antigamente havia o teatro e não havia o cinema. E na chegada do cinema no Brasil, o teatro deu uma cansada muito grande, onde muitos artistas ficaram parados. Na chegada do circo, o circo começou a usar justamente esse pessoal do teatro. Por isso havia no circo as peças teatrais, as comédias, isso aí foi colocado no circo através do pessoal de teatro. Então o circo veio, esse tempo todinho, veio se dando bem. A população procurava, quando o circo chegava na cidade, era motivo de comentários e se passasse um mês na cidade como passava, era um mês inteiro o comentário da cidade. Hoje em dia, quando o circo chega na cidade, eu que fui dono de circo, andei muito, nós tínhamos uma observação que a gente fazia em cada cidade. Eu costumava dizer, como os colegas donos de circo, isso eu já aprendi com eles, que quando a gente chegava no terreno e a população, a criançada, não chegava para visitar a nossa bagagem que estava chegando, era mau sinal. A criança era o termômetro. As crianças eram o termômetro. Quando a gente chegava numa cidade que a gente não conseguia nem trabalhar direito para armar o circo, com certeza aquela cidade ia ser muito boa de espetáculo. E geralmente a gente não perdia uma dessas previsões. Então eu acho assim, que antigamente os terrenos que colocavam os circos eram centrais nas cidades. Eram os melhores terrenos, as melhores posições, era colocado os circos. Hoje em dia as cidades foram crescendo, centralmente não encontra mais um terreno. E depois, até os próprios prefeitos das cidades, que eu já passei muito por isso, muitas decepções eu tive, chegar numa cidade com a certeza absoluta que eu ia trabalhar o meu espetáculo naquela cidade e o prefeito fazer a maior dificuldade, inventar histórias, fazer de tudo para que o circo não ficasse na cidade, pois ele não estava afim, o prefeito mesmo não vai lá assistir. Então quem vai mais era a população, as pessoas mais pobres, que dava mais valor a um circo, no caso do meu circo pequeno. Meu circo era 26 por 18, não era um circo grande. Eu nunca quis um circo grande, justamente por essa dificuldade. Eu tenho um colega que está hoje aí em Areal, está querendo está em Montadas, está querendo voltar de novo à Esperança, que ele passou há pouco tempo, e aqui mesmo em Esperança já tem a dificuldade para colocar o circo dele. E essa dificuldade tira a possibilidade do dono do circo executar os seus espetáculos naquela cidade que ele tinha certeza que ia dar bom. Então, quanta coisa nós estamos aprendendo hoje no programa Entrevista Marcada, conversando com o seu Zil, sobre a arte circense, sobre as invenções dele, como é que as crianças brincavam antigamente, essa história do Zorro, enfim, sobre o cinema aqui na Cidade da Esperança, uma aula sobre história, uma aula sobre o passado, mas a gente volta daqui a pouco conversando com o seu Zil e ele vai responder atualmente o que é que ele está fazendo. Continua no circo, já deixou o circo, daqui a pouco na Entrevista Marcada. E a conversa de hoje está sendo com o seu Zil, né, o Adalberto Cavalcante de Melo, esperancense, já foi hippie, falta falar. A gente começa já falando sobre essa vida, o senhor já foi hippie, é isso, seu Zil? José, na realidade, o povo me chamava de hippie. Eu costumava dizer para o pessoal que eu era um artesão. Fazia artesanato, vivia do meu artesanato, criei minhas filhas do meu artesanato. Então eu me considerava um artesão.
Mas como a gente vivia de calçadas em calçadas, carona, vivendo na base do dedo, mochileiro mesmo, com a mochila nas costas, e dormia até, não porque eu não podia, mas por opção, cheguei a dormir até em praças, por opção. Estava o clima bom, uma cidade boa, elegante, gostosa, uma praça maravilhosa, a gente ia ficando ali até de madrugada e dali era a nossa cama nos bancos de praça, nas nossas barracas que a gente carregava em nossas mochilas. E, sendo assim, eu vivi bastante na vida do artesanato, onde o povo me chamava de hippie, pois a gente curtia muito rock, meu som era rock, era a música popular brasileira, com Zé Ramalho, esse pessoal. Então o pessoal via na gente aquela imagem. Eu mesmo ali em Campina Grande, eu fui o patrão da calçada lá durante muitos anos. Eu era quem dava as boas-vindas aos colegas hippies que chegavam na cidade. Que tipo de artesanato o senhor fazia? O meu artesanato era trabalhado em bijuterias. Eu fazia bijuterias, eu trabalhava brincos, colares, artesanalmente mesmo. Hoje em dia, eu justamente deixei o artesanato, o trabalho com brincos, pulseiras, gargantilhas e outras coisas mais, por motivo da indústria. A indústria veio, nós passávamos assim uma noite trabalhando um modelo de brinco para fazer um sucesso no outro dia, e a indústria chegava lá em nosso pano, nossa banca, chamava-se pano, né? O pano do artesão, de veludo, com o nosso trabalho em cima, e eles passavam só uma xeroquezinha rapidinho, ia lá e fabricava 1000 daquela numa hora só. E a gente foi perdendo o espaço justamente para a bijuteria. Há um tempo, chegou a um ponto de que as próprias borrachas que faziam solado de calçados de criança chegou a atrapalhar o artesanato, pois o pessoal só queria comprar, se fosse pulseiras, brinco feito de bijuteria com aquele material. Aí, chegando assim, me desmotivou muito e eu parei justamente nessa época. Estamos com o programa Entrevista Marcada aqui pela sua TV Lírio Verde. Lembrando que você pode comprar o seu DVD na Galeria do Poliedro Hotel, lá em Ferreira Gravações, Joab Gravações ou na Farmácia de Milena. Vamos às ruas para saber o que a população quer saber sobre as histórias de seu Zil, sobre suas invenções, conhecendo um pouco sobre este esperacense. Seu Zil, conte uma de suas histórias engraçadas. Posso contar umas histórias engraçadas que aconteceu na nossa infância. Nessas noites de esperança, a gente costumava pregar umas peças no pessoal. E tinha uma mulher aqui, Dona Chil, a mãe de Giel, ela tinha um bar no mercado público para os sábados. Então, na sexta-feira, ela rapava muito mamão para fazer doces, cocadas, e jogava ali em frente de casa aquelas cascas de mamão. E a gente pegava aquilo, fazia máscara, furava o olho, etc, etc. Outro dia nós tivemos uma ideia, eu, meu irmão, geralmente meu cúmplice era Ademir, era Gildo, nós pensando, vamos pregar uma peça no pessoal, vamos. Esse balde do açude aqui, onde tem o campo da rodoviária aqui, antigamente era a parte mais esquisita de Esperança. Tinha o açude de um lado, do outro, onde é o campo da rodoviária, ali era um sítio proibido de entrar, pois tinha o proprietário dele ali, ele ficava marcando o pessoal a fé. Então era um local meio esquisito, ninguém vivia lá dentro. E no pé do balde havia uma estradazinha, uma grama, e tinha a cerca do sítio. E nós pegamos um bocado de mulambo, panos velhos, roupas velhas, e no arame nós personalizamos uma pessoa, tipo um bicho lá qualquer. E botamos essa máscara com papel solofon por dentro e acendemos uma vela dentro da máscara, ficava por trás do papel solofon. E como eu morei sempre na rua Doutor Silvino Olavo, lá de casa dava pra gente ver o assombro do pessoal. Então a gente saiu, fomos para casa e ficamos esperando que ia terminar as aulas lá no ginásio diocesano de Esperança,
e os estudantes começavam a descer, umas 10, 10 e meia, por aí, e a gente ficou na janela olhando. As primeiras estudantes que foram passando no meio do balde, quando viram aquela presepada, correram de volta gritando, chorando. Aí ficou ali na esquina de Aderaldo. Aí vinha outras pessoas descendo. Aí o que é que está acontecendo? Aí, tem um negócio ali e tal. E o pessoal ia lá, olhava, não tinha coragem de chegar lá, voltava. Aí foi juntando tanta gente que nós ficamos com medo do sucesso que estava acontecendo lá, pois já estavam procurando saber o que era e tal, e aquele assunto já estava se tornando grave. E isso foi descendo aqui na época. Zé Rosinha, de Salvador, aqui de Esperança, morava aqui na Rua do Açude, lá em cima, na Bela Vista, ele morava lá, e ele vinha descendo para casa. Naquela época eles usavam revólver, o pessoal usava revólver, não era proibido, e ele destruiu aquela presepada a tiro. Foi quando eles descobriram que tinha sido uma pegadinha que nós tínhamos feito. Mas, através dessa pegadinha, juntou uma multidão na esquina ali, todo mundo com medo de ir lá. Seu Zil, o senhor está com 58 anos de idade, muitas histórias para contar, para ensinar a juventude e as pessoas de Esperança, tem um conhecimento muito bom sobre o município. E hoje, o que é que seu Zil está fazendo da vida? Já se aposentou? Está fazendo o que, seu Zil? Hoje, o que eu estou fazendo é o que sempre fiz, estou sempre inventando. Minha cabeça sempre trabalha em prol de inventar alguma coisa. Hoje eu tenho um carro de som, vivo com um carro de som aí pela cidade, mas sempre criando mais alguma coisa. Ultimamente, eu estou trabalhando numa bicicleta. Na verdade, é uma cadeira preguiçosa com rodas. Não é criação minha, estou apenas xeroquizando. Essa ideia já é até patenteada, lá em Londrina, e um trenzinho elétrico que eu estou fazendo a pedal, é o trem ecológico. Então essas ideias são as próximas que Esperança irão ver em meu nome na cidade de Esperança. Mais uma vez repetindo, essas ideias aí estou apenas xeroquizando, porque já é patenteada e gostei muito da ideia, e Esperança quando ver vai se maravilhar. Nós temos um projeto do Circo Escola em Esperança. Esse projeto eu tinha bastante tempo, eu tinha vontade de montar esse Circo Escola, mas não tinha essa possibilidade. E o professor Adriano, querendo colocar esse projeto que ele tinha em ação, resolveu me chamar, soube que eu estava com esse projeto do Circo Escola, gostaria de executá-lo, e me chamou, eu fiz o histórico, ele montou o projeto, mandou, e esse projeto foi aprovado pelo governo. E esse projeto vai sair, não sei aqui se ainda no final deste ano, mas já fiquei sabendo por cima que agora em dezembro há a reunião onde nós iremos já trabalhar já em cima do Circo Escola. Seu Zil, muito obrigado por sua vinda aqui no programa Entrevista Marcada, uma conversa bastante interessante, o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. Muito obrigado, e algo mais, seu Zil? Só agradecer à TV Lírio Verde por me dar mais essa chance de mostrar, de contar minhas histórias. Já é a segunda vez que eu participo de uma entrevista aqui na TV Lírio Verde. A primeira, eu soube que o povo gostou das minhas histórias, o povo realmente gosta de quem conta história, e estou aqui sempre à disposição. Se precisar da minha presença em algum dos programas, conte comigo que eu estarei sempre aqui. Pois é, chegamos ao final de mais um programa Entrevista Marcada, conversando hoje com o seu Zil. Agradeço, seu Zil, muito obrigado ao senhor, e voltamos na próxima semana com mais uma Entrevista Marcada. Fiquem com Deus e até lá. TV Lírio Verde.